você aqui na TV Evangelizar nesse especial Dia das Mães. É o programa A Vida em Foco, mas trazendo para você hoje esse dom da maternidade. Estamos ao vivo para todo o Brasil. A transmissão, você já sabe, chega aí na sua casa via satélite, também no canal digital aberto e estamos também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de educar os filhos para a fé. Tão difícil, né, a gente pensar que os nossos filhos, nós precisamos mandá-los para o céu e depende muito das mães que estão aqui comigo hoje. Então daqui a pouquinho nós vamos conversar com ela, que também tem esta missão de mãe, a Larissa Garbiati, que vai entrar com a gente aqui pelo Meet já já. Vamos ainda ver como é ser mãe de um sacerdote, outra grande missão, mais uma vocação que nós trazemos aqui para você. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a dona Cirlei Souza, que é a mãe do padre Fernando Souza, que você já conhece aqui da TV Evangelizar, já estão aqui comigo no estúdio de Curitiba. E é claro que nesse dia especial também vai participar conosco a mãe de Jesus, Nossa Senhora, está aqui sob o título de Nossa Senhora de Fátima, e nós vamos falar sobre os dogmas marianos com o padre Valdivino Guimarães. Então é só você ficar aqui comigo, teremos muita música também para você. Estamos começando o programa A Vida em Foco. Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe. Até o Filho de Deus teve os carinhos de uma mãe. Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz. Mãe que só sabe amar, Senhora que trouxe o céu a nós. Nossa mãe, Nossa Senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. Nossa Senhora do céu, ensina-nos a estar de pé. E é nesse clima de Vida em Foco especial, Dia das Mães, que nós vamos permanecer aqui falando dessa grande vocação, que é sim uma verdadeira missão de ser mãe. Eu quero agradecer vocês, meninas, por estarem aqui, a Camila Miller, que está aqui na voz, a Fabi Schor, que é no teclado, e a Flor Pimentel na flauta. Obrigada por fazer esse momento ainda mais especial. E nós vamos iniciar aqui com os nossos dois convidados, né? Deixa eu agradecer vocês. Dona Cirlei, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada por estar aqui. Padre Fernando Souza, seja muito bem-vindo. E eu vou receber também aqui virtualmente a Larissa, que vai falar com a gente. Ela que também tem essa missão de ser mãe. Minha querida, você me ouve bem, Larissa? Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui à TV Evangelizar, minha querida. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Você também. Eu queria começar já conversando com você, fazendo aquela pergunta que parece simples, mas que ao mesmo tempo é tão profunda, Lari. O que para você é ser mãe? Nossa. Para mim, ser mãe é poder participar, né, da graça de poder servir a Deus, né? Eu acho que poder experimentar realmente um pouco do que é o amor de Deus nesse dar-se, nesse educar, participar da obra divina. Com certeza, eu concordo com você. É uma grande dádiva, né? É uma confiança em Deus muito grande em nós como mães. Que bom, né? Você educa seus filhos na fé. Você tem 2 filhos? Isso, eu tenho 2 meninos, Caetano e Israel, tem 13 e 4 anos, tem 11 meses de diferença. Olha São os meus só. quase gêmeos. Quase gêmeos. Então você tem essa missão de educá-los na fé, que é esse tema principal que nós queremos trazer aqui, não é? Sim, e o que eu mais acredito também é que
antes até mesmo de educá-los na fé, seguir um exemplo que a minha mãe me deu, que é me ensinar a amar o sagrado. Porque antes da educação, do que a gente possa querer empreender com catequese das crianças, e enfim, todas as preocupações que a gente tem enquanto mãe, eu acho que é fazer eles amarem o sagrado, amar a igreja, amar falar de Jesus, amar rezar. Então, acho que esse é meu primeiro desafio pensando com as crianças dessa idade, é fazer eles amarem o sagrado. Sim, parabéns. É um foco muito importante que a gente precisa ter, sim, né? Se a gente for pensar, o ser humano, ele existe para isso, né? Para louvar a Deus. Então, que bom que você está nesse caminho. Parabéns. Que Deus abençoe a sua missão. Bom, eu estou aqui também já com alguém que está adiantado, digamos assim, na idade. Se os seus filhos têm 3 e 4 anos, eu não vou perguntar a sua idade, padre, né? Não, quem está nos acompanhando está vendo que a gente está falando de um filho adulto aqui no estúdio, né? Mas a sua mãe teve um papel, digamos assim, uma forcinha na sua vocação como padre? Eu não diria que uma forcinha, né? Teve uma força gigantesca. Olha só. Eu acho que o papel da mãe, ele é muito importante, sobretudo na educação, logicamente, mas sobretudo esse empurrão da fé. Hoje o que eu posso levar aos demais como sacerdote não é só o que eu aprendi no seminário, mas foi o que eu aprendi em casa, em primeiro lugar. Ali é a igreja doméstica, o lugar onde nós aprendemos. E com a minha mãe, com certeza, eu aprendi muitas das coisas que hoje eu posso educar também na fé as outras pessoas. Então, eu não diria que um empurrãozinho, mas teve um empurrão bem gigante na minha vocação. Dona Cirlei, como que é a sensação de ser a mãe de um sacerdote? Fala pra gente isso. É muito bom, né? É uma sensação muito boa e uma sensação de agradecimento, né? A gente, né, agradece muito a Deus por ter me escolhido para ser a mãe dele, né? E onde ele vai, onde eu vou com ele, né? O povo vem me dar parabéns, me agradecer por ter dado um filho sacerdote. E, bom, Deus chamou, Deus preparou ele, né, para chegar até aqui, né? É uma sensação muito boa, né? Eu imagino. Parabéns mesmo, viu? Obrigada. Uma missão que a gente já viu frutos, né? Com certeza. Verdade. E obrigada por estar aqui, viu, Dona Cirlei? Muito bem-vinda, tá? Eu quero voltar com a Larissa para perguntar um pouco mais sobre a inspiração agora de Maria, né? Porque Maria é mãe, Maria nos educa, Maria, enfim, faz tudo por nós, né? Nos gera nesse ventre também, como gerou Jesus, nos gera para o céu. E você tem um ministério também de mulheres, né, Larissa? Tem alguma conexão com a sua fé? Como que Maria te inspira nesse sentido? Olha, é sempre muito bom poder contar com ela, sobretudo para nós pedirmos essa sabedoria na hora de educar. Hoje em dia nós temos acesso a muitas informações na internet, coisa que os nossos pais não tiveram, mas existem muitas situações onde você precisa de uma inspiração divina. Então eu acredito que pedir a intercessão da Virgem Maria nós pedimos para que ela, como nossa boa mãe, tenha misericórdia de nós, para que as nossas misérias, as nossas limitações não sejam um impedimento para que os nossos filhos conheçam o Senhor. Né? Então, eu particularmente tenho uma devoção por Nossa Senhora de Fátima. Eu me casei no dia 13 de maio, vou fazer 7 anos de casada. Que alegria. É muito bom poder contar, né, com a Virgem Maria, sobretudo pedindo essa sabedoria para sabermos a hora de falar, a hora de calar, como corrigir e enfrentar todos os desafios, né? Porque eu acho que educar uma pessoa para que ele seja bom caráter, sejam, no caso, né, homens trabalhadores, já é um desafio. Já é. Mas eu acredito que para nós criarmos homens de Deus, nós precisamos de uma sabedoria que vem do alto, não é humana. Com certeza. Minha querida, me permita então perguntar algo que seja bem assim, talvez do teu dia a dia até, né? Essa fé em Nossa Senhora, né, que você tem que sustentar pela oração, que eu imagino os seus desafios também sendo mãe de 2 meninos pequenos. Quando você fala buscar essa força em Nossa Senhora,
Você tem uma rotina, por exemplo, eu tenho o horário de rezar, ou você fala com ela ao longo do dia, no meio da correria, no meio de uma louça, no meio de levar as crianças para algum lugar? Como que é? Porque acho que isso vai falar muito com as mães que estão talvez na sua fase, né? Que as crianças dependem muito da mãe para muitas coisas e a gente precisa não apenas da inspiração divina, sim, mas também de um pouco de criatividade da nossa parte, né? Eu sempre falo para as mulheres solteiras para elas aproveitarem a solteirice, para elas se encherem de Jesus, vai muito retiro, para que depois, quando vierem os filhos, principalmente pequenos, você já tenha, querendo ou não, né, guardado muita Bíblia, muita coisa para você depois poder viver. Eu acho que essa experiência ela começa na gestação, mas para mim, principalmente, a primeira dificuldade é ali as madrugadas, né? É quando você, muitas vezes, você mal consegue formular uma frase direito, porque você tá exausta, né? A privação de sono costuma ser aí uma das dificuldades da mulher. Então, eu me lembro de inúmeras vezes estar ali balançando o bebê no colo, né? Principalmente o meu primeiro filho que teve questões com a amamentação e eu tá ali, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sim. Então eu acho que a vivência da espiritualidade da mulher, mãe, contemporânea, é muito de você convidar o Espírito Santo, convidar essa presença materna da Virgem Maria justamente para nós vivermos essa vida com Deus no dia a dia. Então, para muitas é o bebezinho pequeno, para outras já é os desafios da educação. Dizem que a adolescência é pior do que a primeira infância. Então, eu acredito que é justamente nesse dia a dia, né? Muitas vezes o tempo que eu tenho para minha vida de oração, como foi ontem, por exemplo, é no carro. Eu coloco ali, né, dou um play. Hoje em dia a gente tem a TV Evangelizar, tantos conteúdos na internet. Então eu coloco às vezes para ouvir a liturgia diária e dali mesmo já vou orando, já vou falando: Deus, eu te apresento o meu dia. E em contrapartida os meus filhos estão no banco de trás me ouvindo rezar, né? Então eu acho que a espiritualidade da mulher contemporânea, a mãe, ela passa por você não viver uma vida com Deus, de uma devoção mariana, em que nem sempre a gente consegue ajoelhar na frente da imagem e rezar um terço. É óbvio que isso é maravilhoso, mas se não dá, que não seja um impedimento, né? Nós convidarmos realmente a Virgem Maria, convidarmos o Espírito Santo para que ele venha fazer parte da nossa vida, porque nós queremos filhos santos e para isso nós precisamos ser mulheres santas. Sim, sim, com certeza. Que bonito teu testemunho, minha querida. Larissa, você falou muito dessa presença de Nossa Senhora, do Espírito Santo. Você tem a devoção à Nossa Senhora de Fátima, que estamos tão perto, né? Inclusive, sim, parabéns, né, pelo teu matrimônio. Você mencionou que casou nesse dia. Obrigada. Tem alguma, eu não sei, algum momento que você se lembre na sua memória que você conseguiu ver, perceber a intercessão de Nossa Senhora, que você pudesse compartilhar com a gente? Olha, eu acho que o meu grande testemunho, ele começa justamente com o meu casamento, né? Eu sou casada com o Flávio Vitor Júnior, ele é cantor, compositor católico, já esteve aí na TV Evangelizar algumas vezes, fazendo show, entrevistas. E eu tinha muito esse desejo de encontrar um homem que também tivesse esse mesmo desejo pelo Senhor. E no meio dos meus desesperos, se alguém nos assiste agora que é uma mulher solteira, eu consagrei o meu matrimônio à Nossa Senhora. E eu me consagrei à Nossa Senhora no dia 13 de maio. E eu disse a ela que eu queria um homem que também se consagrasse no dia 13, para que nós nos casássemos no dia 13 de maio. E eu vejo exatamente essa providência, esse cuidado do quanto eu precisava de um homem de Deus. Então, acho que o primeiro testemunho que abre a nossa família foi realmente o meu encontro do Flávio, né? Encontrar um homem que tinha essa mesma sintonia de coração comigo. E agora, né, em meio às lutas da vida, né, dando um spoiler aqui, mas em breve o Flávio vai lançar uma música que fala exatamente isso, né? É assim que eu luto as minhas batalhas, de Ave Maria em Ave Maria. Nossa. Então, aqui eu conto que foi pela intercessão dela que eu o encontrei, eu acredito muito nisso, a providência divina pela sua intercessão. E na nossa família temos testemunhos também muito belos de situações que nós não sabíamos o que fazer. E eu virei para ela e falei: mãe, isso aqui é seu. Eu preciso da sua intercessão. E eu gosto muito de ver a Virgem Maria como a mãe que é detalhista, a mãe que não esquece, a mãe que, por mais que você faça uma prece e você esqueceu, eu já tive esse testemunho de estar rezando o Santo Terço
e senti no meu coração, né? Você esqueceu do que do que você me pediu? E eu na minha cabeça, eu esqueci. E senti realmente ela me dizendo, eu não esqueci. Então acho que ter começado o nosso casamento pelas vias de Maria faz com que, ainda que de vez em quando a gente se esfrie da nossa espiritualidade mariana, tempo vai, tempo vem, mas a gente volta, porque ela é mesmo a nossa boa mãe. Com certeza. Você pode ter certeza que essa sua história inspirou muitos que estão aqui nos acompanhando pela TV Evangelizar. Amém. Amém. Inclusive, eu vou estar em Fátima, agora com o Padre Reginaldo, em Pentecostes. Vou estar em oração por todos que estão nos acompanhando. Pelo teu casamento, vou lembrar. Amém. Muito obrigada. Que alegria, que seja fonte mesmo para que muitos casais possam recorrer a Nossa Senhora. Né? Me é muito forte o mistério das bodas de Caná, né? Nossa Senhora está lá no meio e ela está observando tudo, não é? A gente, igual você falou, a gente se esquece, né? E ela está vendo tudo. Que alegria. Sim. Larissa, muito bom falar com você, que essa sua missão de ser mãe siga perseverante até o céu, não é? Que é o que nós devemos buscar. Obrigada por participar aqui com a gente, por ser esse testemunho, principalmente para a sua família, em primeiro lugar, para Deus, lógico, né? Ele sabe todas as coisas, e para nós aqui. E seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar, minha querida. Vou me despedir de você, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe as mulheres que estão aqui me vendo. Não deixe de me seguir no Instagram, Larissa Garbiati, como apareceu o meu nome, e também conhecer o meu ministério Madalenas. Agora, no fim do ano, em novembro, eu vou fazer uma conferência especial para mulheres, para 2.000 mulheres, onde o nosso tema é restauração. Então, para você que já é mãe, precisa estar restaurada para ter filhos santos. E para você que ainda não é, vamos deixar Deus nos curar para que nós cumpramos a nossa missão materna e feminina. Amém. Deus abençoe e feliz Dia das Mães a todas que nos assistem. Obrigada, minha querida. Feliz Dia das Mães. Falei aqui com a Larissa Garbiati, você acompanhou, mas a gente continua aqui nos estúdios. Eu queria trazer um pouco dessa experiência aqui, dona Cirlei. A senhora lembra dessa fase dela, mais ou menos? 3, 4 aninhos ali, faz um pouquinho de tempo. Muito diferente do que ela falou, não? Não tem nada diferente. Muito parecido. Né? Porque, como eu digo, eu sempre falo, né? Filho não vem com manual de instrução, né? Não vem. Então, é ali na prática mesmo, no dia a dia, que a gente vai aprendendo, né? Vai errando muitas vezes, né? Tentando acertar. Mas a gente vai ali. A gente se agarra na mão de Nossa Senhora, né? Que é a nossa mãe, né? Que sabe cuidar melhor do que nós. É sempre ela, pode ter a tecnologia que for, né, dona Cirlei? É sempre ela, né? Não tem como, né? Se não for agarrar com ela, é mais difícil, né? A gente seguir, né? Padre, e a tua experiência com mães nessa idade que... Não só nessa idade, mas a mãe que tem muitos desafios, porque está mexendo na questão do sono, ela tem que abrir mão de muitas coisas, faz por amor, mas não significa que não seja difícil, né? Nos seus atendimentos, o que o senhor vê? Eu acho que é sempre esse desafio, né? Porque há um desejo imenso da maternidade. Mas quando ela chega, é como a minha mãe falou, não vem com manual de instruções. Então é todo aquele desafio de adaptação ao momento. E mesmo assim, né? Quem já tem mais filhos também sabe que cada filho é diferente, né? Sim. Nós homens às vezes não entendemos muito isso, mas as mulheres, as mães sabem muito bem disso, né? Lá em casa somos 3 e a mãe sempre fala que são 3 gestações, 3, digamos, maternidade, assim, no início, diferentes. Sim. Mas eu acho que no contato com as mães, o que acontece é muito isso, né? Aquela expectativa que se cria. Mas eu acho que a pessoa vai também aprendendo com o tempo, né? Eu sempre falo, peça para Nossa Senhora, ela é mãe, ela sabe como cuidar e tenha paciência consigo mesmo, né? A Larissa falou muito bem os desafios e eu assino embaixo do que ela falou. Mãe tem que saber aproveitar o seu dia, lugar e circunstâncias para se manter firme na sua vida de oração, para poder sustentar, né, a vida da família também como esse pilar de oração, né? Então, é muito importante ter essa paciência também nos inícios, né?
E a fé é esse pilar que sustenta, né, essa esperança que nós temos, que é a missão que a Obra Evangelizar tem de levar aí na sua casa essa esperança todos os dias, né? Com Maria, com Nossa Senhora, com Jesus das Santas Chagas, essas devoções que nós levamos para as famílias. Agora, imagina nesse mês mariano, que já é tão especial para nós, se você pudesse presentear alguém a ter acesso a todo este conteúdo que chega no Brasil inteiro. Nós temos aqui essa ação que foi criada durante o mês de maio, portanto vai até o dia 31, que é o mês mariano, onde você pode tomar a decisão de presentear uma família, ou seja, fazer uma doação para a Obra Evangelizar por essa família que não pode doar, que gostaria, mas que não consegue. E assim a gente consegue, digamos assim, chegar mais longe a mais famílias que quantas vezes precisam de uma palavra, precisam de informações, precisam de se lembrar que Deus está ali por eles, que eles têm Nossa Senhora. A gente não tem a memória meio esquecida, como estávamos conversando aqui? E nós estamos aqui para evangelizar. É esta missão de levar essa espiritualidade, essa mensagem de esperança. Então a gente vai deixar para você aqui disponível a forma como você pode fazer essa ajuda, tá? Você pode acessar o doaçõesevangelizar.com.br, está aparecendo aí na sua tela. Você escolhe o valor da sua doação e você cadastra a pessoa que você deseja presentear. Durante todo esse ano, você vai fazer esse presente espiritual para essa pessoa. Esta ação vai até o dia 31 de maio e, ao final, nós vamos conhecer quem vai receber a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, que vai ser agraciado com essa imagem, que vai acontecer essa resposta no dia 2 de junho. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber mais como funciona, você também pode falar com a nossa equipe. O telefone está aí na sua tela, é o 0800 410 6060. E a gente vai fazer um brevíssimo intervalo. Nós continuamos aqui com a Vida em Foco especial, Dia das Mães, conversando muito mais sobre esta vocação. Então volte aqui comigo depois do intervalo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Que alegria, minhas queridas, terem vocês aqui, deixando esse programa ainda mais especial. Camila, com essa voz doce. Obrigada. É mãe também ou não? Sou mãe de mãe dois. de dois. Otávio e Cecília. Ai, que lindos nomes. Parabéns, viu? Obrigada. Pelo seu dom, não é? Obrigada. A Fábio, é Fábio, né? A Fábio também é mãe ou não? Também? Olha, Sofia, ela toca como você também ou não? Ah, mas tem artístico então na família, né? E a Flor? Duas filhas também. Duas filhas também. A Isabelle, 28 anos, tenho 2 netos. Você tem uma filha que está aqui, não tem? Não, não? não. E tem a Rafaela. A sua que está? E tem a Rafaela de 13, Ah, que é bailarina também. falaram de mãe de adolescente ali, hein? Aham. A minha boazinha. É uma benção, né? Eu falo, a gente tem que confiando em Nossa Senhora, vai, né? Exatamente. Muito obrigada por oferecer o dom de vocês aqui também hoje, não é? E eu amo essa flauta, Eu também. né? Bom, eu amo só como ouvinte mesmo, né?
mas a harmonia de vocês perfeita. Vocês já se conhecem faz tempo? Uma meia hora. Tem mãozinha do Jonathan aí, né? Você entendi já. Sejam bem-vindas, tá? Que alegria ter vocês aqui. E Feliz Dia das Mães, né? Obrigada. Com certeza. Obrigada. Olha só, a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo com os nossos convidados. Mas antes da gente continuar ali, eu queria trazer para você algumas inspirações de santas mães, que são mulheres que viveram em diferentes épocas, com os seus desafios, e a gente percebe que esse valor da santidade, que é um chamado para todos nós, é algo que a gente pode construir no nosso dia a dia, no cotidiano mesmo. Então, essa inspiração é para você, essas 3 mulheres santas mães. Acompanhe comigo esse VT. A Igreja Católica tem uma rica tradição de santas que viveram a maternidade de forma profunda e exemplar, mas entre elas, 3 se destacam de maneira especial: Santa Ana, Santa Mônica e Santa Zélia. Mulheres que mostram, em épocas diferentes, como o amor de mãe, a fé e a perseverança podem transformar histórias inteiras. Santa Ana é lembrada como a mãe que esperou por muitos anos o dom de um filho. Sua perseverança foi recompensada de forma única. Ela gerou Maria, que se tornaria a mãe de Jesus. Sua história mostra como a espera, confiada em Deus, pode sim dar frutos muito maiores do que se imagina. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, passou anos rezando e chorando pela conversão do filho, mas nunca desistiu. Foi a sua fé que converteu seu filho, e ele se tornou um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Por isso, sua história é símbolo de paciência e perseverança para as mães que rezam pelos filhos. Já Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, viveu a fé no cotidiano, entre o trabalho, a casa, perdas e uma doença grave como o câncer de mama. Mesmo na dor, manteve a confiança em Deus e formou, no dia a dia, simples, o coração de uma das maiores referências de espiritualidade da Igreja. Essas 3 mães mostram que a santidade não é perfeição, mas amor, perseverança e confiança nas dificuldades. A Igreja as reconhece como grandes exemplos de maternidade e suas histórias continuam inspirando pelo amor que não desiste. Essas 3 santas mulheres são muito especiais na nossa vida, né? E você percebe que todas elas sempre vencendo na oração. Ou seja, por mais que, se ainda não estamos no mesmo nível de Santa Mônica, de Santa Ana, de Santa Zélia, quem sabe com a oração a gente consiga, né? Porque Deus, para Ele, tudo é possível. E é isso que eu quero conversar aqui com a senhora, dona Cirlei, sobre a oração, né? A senhora sempre foi uma mulher de oração, né? Pelo fato de ser mãe de padre, isso influencia, né? A gente pensa assim, não, ela sempre rezou a vida inteira. Às vezes não, às vezes tem uma história de conversão. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sempre fui de participar da comunidade, né? A gente sempre... Ele acompanha comigo desde os 5 anos. Ele... E em tudo? Em tudo. Às vezes não tinha com quem deixar, né? Levar para reuniões, para tudo, né? E assim, ele não ia obrigado, ele ia porque ele gostava. Olha. Então ele já foi crescendo dentro da igreja, né? E assim, eu comecei a participar mais a partir dos 5 anos, que ele tinha 5 anos, né? Que a gente se mudou para um bairro ali, daí a gente ajudou a fundar a comunidade, então a gente vivia assim nessas funções, né? E foi dali que eu comecei a participar e a rezar mais, né? A ter mais contato, né? Com Deus, com Nossa Senhora, né? Foi a partir dali, a partir de 5 anos dele. Não vou dizer que fui uma pessoa que fiquei ali rezando a vida inteira, né? Mas a partir dali eu comecei a conhecer mais, né? As coisas da comunidade, a conhecer mais esse Deus, né? E dali a gente foi continuando, né? Que alegria, hein? Por favor, quer complementar, padre? Tem uma... A mãe me contava, né? Um dia até perguntei para ela, porque a mãe foi criada em Siqueira Campos.
Ela nasceu em Siqueira Campos, eu também nasci lá, mas eu fui criado aqui em Curitiba. E ela dizia que esse rosto do Deus misericórdia, né, mãe? Esse rosto do Deus bondade, né? Ela foi conhecer quando ela se mudou aqui para Curitiba. Porque não os avós, mas as circunstâncias, né? A pessoa se cria na roça e tal, então um pouco a visão de Deus é um pouco aquele Deus mais punitivo, né? Não faz isso porque Deus está vendo. Olha, se você fizer isso, Deus vai te castigar. E a mãe contava pra gente justo que quando ela veio para Curitiba, aqui ela teve esse encontro com esse rosto misericordioso de Deus, né? Esse Deus de bondade. Então acho que isso tudo também, né, mãe, ajudou um pouco, né, nessa caminhada, seja pessoalmente dela, mas também nós enquanto família, né? Sim, entendi. Uma transformação, né, dona Shirley? Ah, sim, com certeza, né? Padre, o senhor, ela colocou a visão dela aqui sobre as próprias orações, né? Mas qual que era a tua... Tudo bem, com 5 anos talvez não tenha muita memória, mas lembra alguma coisa? Qual que é a tua percepção da vida de oração da tua mãe? O senhor tinha... Qual que era a imagem, né? A visão que o senhor tinha dela? Sim. Em casa, eu falo muito que nós aprendemos uma espiritualidade prática e concreta, não algo espiritualizado, algo no concreto. Por mais que a mãe diga assim, talvez eu não era aquela mulher de oração, de estar ali todo o tempo e tudo, mas nós víamos como no cotidiano ela sempre estava fazendo oração, ou seja, numa música, a mãe cantava na igreja, então aos 5 anos de idade eu ia junto, eu cantava junto com ela, então nesses momentos eu vejo que a espiritualidade, ela se fez mais forte, mais firme, né? Então, são essas lembranças que eu tenho, de acompanhar ela nas reuniões, nos ensaios de canto. Eu não fui uma criança muito comportada, né? Eu espero que minha mãe não fale muito disso aqui, mas... eu lembro que, sobretudo... Não vem ao caso, né, padre? Não vem ao caso. Hoje não, né? Pode ser que outro dia, né? Vamos deixar só as coisas boas hoje. Mas eu lembro com relação a isso, ao canto, né? Uma memória afetiva que eu tenho. A gente sempre ensaiava em casa antes de ir para a igreja e ensaiar com toda a equipe. E eu, muito brincalhão assim tal, eu começava a cantar tudo errado, desafinar, né? As cantoras sabem bem o que é isso, né? Tem alguém que fica desafinando do lado. E ela dizia, porque lá na hora você vai cantar assim. E eu, mas... Olha a foto tua pequenininha ali, padre. Ali sou eu, vê, gente, olha... Que maravilha, mas então essa é a memória que eu tenho, sabe, uma espiritualidade simples, mas uma espiritualidade presente verdadeira, na nossa vida, verdadeira. Entendi. Isso, sem espiritualizar demais. E como que foi o teu processo de discernimento vocacional? O senhor chegou a conversar com a sua mãe? Como que foi? Foi muito cedo? Foi mais tarde? Como que foi? Acho que houve várias etapas, né, mãe? Começou ali, quantos anos que eu tinha aquela vez com o Dom Moacir? Acho que eu tinha uns 7 anos. 6 anos. Lembro que o Dom Moacir foi celebrar uma missa ali na comunidade. Sou daqui, eu criei aqui. Então ele foi, imagina, o Dom Moacir, uma pessoa alta e tal. Era dia de Pentecostes. Ele estava todo revestido com casula vermelha, mitra vermelha, báculo. E a minha mãe falou assim, né, brincando, mas se você for padre, você vai ser como o padre fulano ou o padre ciclano. E eu, na minha simplicidade de criança, falei, não, eu quero ser que nem o bispo, né? Não sabia o que eu dizia. Senhor, por favor, não ouça não, viu? Mas ali acho que já começou assim a ver-se também esse entorno da vocação, né? Esse começo de vocação que ele está falando ali, a senhora jogou essa frase ali, foi aleatória, como dizem? Foi uma ação do Espírito Santo? O que aconteceu ali? Não, porque ele desde pequeno, né? Desde mais pequeno ainda, ele já falava que queria ser padre, né? Eu celebrava missa em casa, com bolacha, aquelas bolacha Maria. A gente vê hoje na internet alguns, né, celebrando tão bonitinhos. O senhor era desses. E bravo ainda, diz a minha irmã, que eu celebrava e se elas não respondessem certo, eu chamava a atenção delas. Mas hoje o senhor é bravo assim com os fiéis? Não, hoje não, graças a Deus. E como que foi para o senhor, então, essa evangelização desde o início? Como que o senhor entrou, né? Quer dizer, a vocação é uma coisa, é um chamado. Eu não sei o que passa na cabeça do padre quando pensa, puxa, será que vou viver rezando? Será que vou ter muita resistência? Pensa essas coisas, não?
a gente sempre teve muito contato com padres religiosos, missionários. E isso sempre foi o que me cativou muito no meu coração. Essa alegria de poder ir para outros lugares. A gente fazia muitas missões da manhã ali no bairro, ali na paróquia, de visitar as casas. E eu adorava isso. Eu gostava de ir, ler ali com eles, rezar com eles. Então, para mim sempre foi muito natural. Quando eu decidi, né, dar o sim a Deus para esse chamado, sempre foi com esse intuito de sair, de ir evangelizar, não importa o lugar. E eu acho que isso, eu sempre peço a Jesus, mas acho que isso é algo que eu ainda carrego no meu coração. Eu não me apego aos lugares, nem às pessoas, assim, porque queira ou não, a gente é ser humano, né? A gente se apega. Mas sempre com essa disponibilidade de ir aonde o Senhor nos enviar. É um dom isso, isso eu aprendi desde criança, seja com a minha mãe, mas um entorno religioso ali da nossa comunidade, da nossa paróquia, esse espírito missionário, ele sempre esteve ali presente. E falando nessa evangelização, o senhor evangeliza aqui também conosco, às 11 horas da manhã, né? Hoje, toda sexta-feira, na verdade, a Pequena Via. Pequena Via. Tem a ver com Santa Terezinha? Tudo a ver com Santa Terezinha. O senhor é devoto ou não? Porque a gente estava falando da mãe de Santa Terezinha ali, né, Padre Fernando? De fato, eu até lembrei justamente por isso, porque eu sou muito devoto dela. E aí, quando veio a proposta, a ideia de Deus assim também, eu falei, por que não Pequena Via, né? Para buscar essa simplicidade na vida espiritual que eu não aprendi nos livros. Sim. Mas eu aprendi no cotidiano, né? Justamente em casa, com a minha mãe, com o meu pai, com as pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver na minha vida. Que bênção, que bênção. Bom, a gente está falando aqui sobre essa missão de ser mãe, no caso aqui da dona Cirlei, de ser mãe de sacerdote, né? Essa missão tão importante. Mas talvez se fale assim, e as outras pessoas, né? As missões mais comuns que nós temos, né, Padre? Deixa eu dizer assim, e que são tão importantes quanto. A gente trouxe essa história de mãe e filho que são médicos. Olha que missão importante também. E os dois juntos, um se inspirando no outro, provavelmente, né? Acompanhe comigo essa história. E eu tenho o prazer de ser mãe de um médico. Eu, quando fui fazer medicina, fiz medicina porque meu pai tinha o sonho de ter um filho médico. E me apaixonei pela medicina durante o curso, resolvi fazer cirurgia, que foi um desafio naquele momento para as mulheres. E, passados anos, tive 2 filhos e sempre dizia que a vocação, eles tinham que ver o que eles queriam fazer. E no ano do vestibular eu tive a grata surpresa do meu filho dizer que ia fazer medicina, né, Luiz? É isso aí. Na verdade, em casa, sempre meus pais foram uma inspiração para mim, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. E na profissão de cirurgia eu sempre via minha mãe como uma médica cuidadosa, uma médica íntegra, muito caráter, né? Uma médica que cuida muito bem dos pacientes. E isso me deu inspiração para eu seguir essa carreira, né? Eu via a gratidão que os pacientes tinham dos tratamentos, das cirurgias. Isso que me fez querer ser cirurgião, assim como ela. Ela me ensinou muito além da técnica cirúrgica, ela me ensinou os valores fundamentais aí de postura e humanidade que eu uso e quero aplicar com meus pacientes hoje em dia. Eu, como mãe, me sinto extremamente realizada de ter 2 filhos que seguiram a minha profissão e a do meu marido. A gente se emociona porque nós somos uma família que amamos o que fazemos. Quando eu vou operar, levo Nossa Senhora comigo para que nos ilumine. Que nós somos, na verdade, tanto eu quanto ele, meu marido, minha filha, instrumentos de Deus. A gente trabalha a nossa mão por Deus, só sob a luz dele, né? E a gente agradece. Eu sou muito feliz de ter um cirurgião como meu filho. E eu só agradeço a minha mãe que me ensina tudo todos os dias. Uma história linda, inspiradora para nós, desses 2 médicos, a dona Solange, o Luiz Fernando. Mas certamente fala com a tua história também, né? Que você poderia se perguntar, e eu, né? O que a minha mãe me inspirou? Ou o que meus filhos falam de mim, se você é mãe? O que a gente tem deixado? Aqui a gente tem visto muito a presença de Nossa Senhora. Então, bom, fica para você pensar, né? Mas enquanto isso, nós temos aqui o recadinho dos nossos apoiadores, a Vision X para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Não conseguia estudar,
Antes não conseguia nem escrever direito, nem enxergar as letras. Depois que eu comecei a tomar o Vision X, foi muito bom, eu recomendo. Hoje eu estudo, graças a Deus estou muito bem. Hoje eu estou enxergando bem, graças a Deus enxergo as letras bem e estou muito feliz com o Vision X. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida. Nessa coceira, ardência, Vision X é para você. Eu tinha essa dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá, então eu não conseguia ver a validade. E agora, tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tá esperando o quê? Ligue agora pro telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. Sim, e lavejava, ficava ardente, e agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. E nós continuamos falando sobre essa vocação de ser mãe. A gente ainda vai falar sobre os dogmas marianos nesse programa especial de hoje. Então a gente faz um breve intervalo, mas saímos com música e fica aqui com a gente na TV Evangelizar. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é seu filho, eu também o sou. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. É o especial Vida em Foco Dia das Mães. Que alegria, né? Que gostoso esse momento aqui junto com você, ao vivo aí para todo o Brasil, trazendo essa missão de mãe, essa vocação que as mulheres têm e também falar de Maria, não é? Maria, que uma mãe muito especial, feita para esse momento. Agora você imagina que ela também teve momentos de muitas dores, de muitas dúvidas. Afinal, ela não tinha natureza divina, ela é humana como nós. Então, tudo aquilo que você passa no teu dia a dia, de inquietações, talvez até um sentimento de culpa, estava ali Maria vivendo no dia a dia por ser a mãe do Salvador. Então, para falar dessa maternidade de Maria, nós preparamos esse vídeo para você, para falar um pouco, né, de tudo que Maria passou como mãe. Acompanhe comigo. Quando
Quando a gente pensa em maternidade, é impossível não pensar em Maria, escolhida para trazer ao mundo o próprio Filho do Altíssimo. Uma jovem simples que, ao receber o anúncio do anjo, responde com uma entrega total. A partir desse sim, Maria vive uma maternidade cheia de graça, mas também de desafios. Ela sai às pressas para ajudar Isabel, levando Jesus ainda no ventre. Depois, dá à luz em Belém, de forma simples, mas cercada pela promessa de Deus e pela presença do céu. Cada momento mostra não só uma mãe, mas alguém que carrega e apresenta o Salvador ao mundo. E a vida segue com alegrias, dores. Maria acompanha Jesus em silêncio, guardando tudo no coração. Enfrenta a fuga para o Egito, a angústia de perder o filho no templo e continua firme, mesmo sem entender tudo. E chega o momento mais difícil. Aos pés da cruz, ela permanece ali, sofrendo junto com o filho, vivendo uma dor profunda, mas sem abandonar a fé. Depois, vem a alegria da ressurreição, quando tudo faz sentido à luz de Deus. Por isso, Maria é mais que um exemplo de mãe. Ela é um modelo de fé, de entrega, de amor, que confia mesmo quando não entende o caminho. E é aí que muitas mães se reconhecem em Maria. Na entrega diária, nas preocupações silenciosas, na força de seguir em frente mesmo sem respostas. Por sua obediência, possibilitou a encarnação do Filho de Deus e a sua maternidade se estende a todo discípulo desde a cruz. Ela é o modelo de cuidado, de intercessão e ternura, sendo protetora das famílias e da vida. É Maria que é essa verdadeira mãe que nos chama a ser filhos verdadeiros, não pela natureza, mas por adoção, né? Jesus deixou essa mãe na cruz pra gente. Claro que ela é uma inspiração para todas as mães. E eu trouxe para você, ela não tem a natureza divina, mas tem a natureza humana, mas por ela não tem o pecado. Né? Então até quando eu falei, nossa, Maria tinha culpa, não sei se ela tinha culpa não, nesse sentimento, porque ela não tem o pecado original, mas sabe essas dúvidas que a gente traz, que na nossa imitação a Maria no dia a dia, a gente fica, a igreja traz pra gente nos dogmas marianos, não é? Os dogmas vêm para isso, para dizer, olha, isso aqui é uma verdade de fé, isso aqui que crê a igreja, porque houve revelação, não tem aqui um achismo em cima disso. E é por isso que nós vamos falar desse tema que é tão importante, os dogmas marianos. E para isso a gente convidou aqui o padre Valdivino Guimarães, ele é da Congregação do Santíssimo Redentor e é especialista em Mariologia. Padre, sua bênção, seja bem-vindo à TV Evangelizar, a esse especial Vida em Foco Dia das Mães. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar. E eu quero pedir licença para, na pessoa da mamãe do meu irmão Padre, que está conosco, saudar desde já todas as mamães do Brasil e já desejando a todas elas um feliz Dia das Mães. Obrigada, Padre, pela gentileza, viu? Padre, eu tô bem ansiosa para esse nosso assunto, né? Porque eu acho que é um tema muito importante falar de dogmas da igreja como um todo, mas hoje nós vamos focar nos dogmas marianos, né? A gente pode começar, o senhor, mencionando quais são cada um deles, para que não haja dúvida também para quem nos assiste? Claro, Carol, nós temos, como você bem disse, vários dogmas, mas poucos deles, né? E muito importantes, dogmas que se referem à Virgem Maria. Quando nós falamos de dogmas que se referem à Virgem Maria, é para dizer que a Igreja nos ensina que nenhum dogma é em vista de exaltar a Virgem Maria tão somente. Claro, ela como a Mãe de Deus. Cada dogma mariano, como nós dizemos, ele se refere, em primeiro lugar, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E estes são o dogma da maternidade de Nossa Senhora. Nós temos uma verdade de fé que não chega a ser um dogma declarado como os outros, que são os três. Nós temos o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria e o dogma da Assunção da Virgem Maria. E qual que é a importância, Padre, desses dogmas, né? O porquê deles existirem na nossa fé católica? Sim, os dogmas eles são muito importantes e vale a pena a gente dizer por que a Igreja declara um dogma. A Igreja ela toma a iniciativa de declarar um
a partir de uma caminhada, principalmente a caminhada do povo de Deus. Se a gente pega a história dos dogmas, eles são declarados porque o povo de Deus já reconhecia a Virgem Maria de algum modo, como, por exemplo, como a Santa Mãe de Deus. E diante de uma realidade, quando as pessoas, a comunidade, elas começam a venerar a Virgem Maria, a partir daquele título dogmático, podemos dizer assim, pode ser que hajam algumas incompreensões, alguns que aprovam, outros que desaprovam. Então, diante dessa realidade de incompreensões, a igreja, ela faz um estudo, ela escuta o povo de Deus, porque o dogma, ele não é declarado da noite para o dia. Existem dogmas que foram estudados há anos e anos, e a partir desses estudos, a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, ela declara um dogma. Como a gente tem o dogma, já citei aí os 3 dogmas e a verdade de fé, que é a virgindade da Virgem Maria, mas o primeiro dogma que nos traz o título mais importante da Virgem Maria, que é o dogma da maternidade de Nossa Senhora. Que é o Theotokos, né, padre? Que é a Mãe de Deus, né? Exatamente, e porque a igreja, ela declara este dogma, porque naquele tempo, é o primeiro dogma do século IV, havia-se uma divergência. Como você disse há pouco, a Virgem Maria, ela não é, podemos dizer, divinizada. Ela é a mãe de Cristo, que tem o lado divino e o lado humano. E naquele tempo haviam as divergências. De uma linha que dizia que Maria era mãe só do Cristo humano. Outra linha dizia que ela era mãe do Cristo humano e divino. E a partir desse momento, dessas discussões, de estudos, a igreja declara a Virgem Maria como a mãe de Deus, ou seja, é mãe do Cristo homem e é mãe do Cristo Deus. 2 naturezas inseparáveis. Sim, é um mistério muito profundo, né, padre? Daria pra gente conversar muito sobre isso. Mas quando a gente fala de dogmas, até essa palavra às vezes soa estranho, né? Para muitas pessoas, parece que até distancia, mas acho que não. Acho que o principal é a gente entender que são esclarecimentos mesmo, né? Que surge da própria dúvida dos fiéis, quer dizer, no que eu estou acreditando, né? A partir de uma pergunta simples, a igreja vem com essa sabedoria, com a inspiração do próprio Espírito Santo e esclarece aquilo ali que já tinha sido revelado, né? Não é nenhuma invenção. Agora, quando a gente compreende esses dogmas, né? Quando a gente entende melhor, na verdade, o que nós estamos fazendo é conhecer mais a própria fé, conhecer a própria Virgem Maria, nesse caso, e imagino que isso seja uma fonte de inspiração no dia a dia mesmo para as pessoas. O que o senhor pensa disso, padre? Sem dúvidas. Quando a gente estuda os dogmas marianos, eu costumo dizer que geralmente as pessoas veem os dogmas como um pacote de complicações, como um pacote de um remédio amargo que a gente tem que engolir à força. Não. A questão dogmática que tange a Virgem Maria é algo muito simples. Como você disse, são questões doutrinárias. Claro que todo cristão católico ele deve professar aquela doutrina, deve acreditar, deve pregar, não pode pôr em questionamento. Mas os dogmas, quando eu digo que eles são simples, é no sentido de a igreja está indicando um caminho, a igreja está dando uma resposta para que a gente possa esclarecer muitas coisas, como, por exemplo, aqui está em foco a pessoa da Virgem Maria. Por que eu digo que é simples? Os dogmas, por exemplo, da maternidade de Nossa Senhora, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Assunção da Virgem Maria, o foco, o coração, o miolo de tudo isso está em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como disse, os dogmas não são em vista da Virgem Maria, são em vista de Jesus Cristo. Sim. Por isso que até o tema do dogma, ele coloca Jesus Cristo em foco, porque nada é em vista da Virgem Maria. Não é porque a gente está querendo desmerecer a Virgem Maria, porque essa é a verdade pregada pela igreja. Por que Maria foi declarada mãe de Deus? Porque ela é a mãe de Cristo, porque ela foi escolhida de modo especial, não é uma mulher qualquer, e porque ela foi escolhida, por isso se declarou o dogma da maternidade. Ou seja, Maria não é o centro do dogma.
Quem é o centro? É Jesus. O dogma da Imaculada. Por que ela foi declarada Imaculada? Porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, a mãe do Messias. E por ela ser a mãe do Messias, como você disse anteriormente, ela foi poupada por Deus da mancha do pecado original. Ou seja, o demônio não teve o poder de tocar a Virgem Maria, aquela que geraria o Filho de Deus. Quando você pega a questão da Assunção da Virgem Maria, que é o dogma que chamamos de dogma moderno, que é o último dogma, a Virgem Maria ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Por quê? Porque Deus quis que assim fosse. O nosso Deus é poderoso. Às vezes algumas pessoas não compreendem muito bem este dogma, e aí nós trazemos aqui um grande personagem na história da Mariologia, que é Duns Scoto, que tanto defendeu a Imaculada Conceição de Maria. E quando alguns, questionando a teoria pregada, defendida por Duns Scoto, ele dizia, e é assim que ele coloca um ponto final no embate sobre essa questão: Deus é poderoso, Deus tudo pode. Ele podia e ele fez na Virgem Maria, ele concedeu a ela essa graça de ser gerada sem a mancha do pecado original. Porque como poderia uma mulher tocada pela mancha do pecado original gerar o Filho de Deus? Deus não permitiu que isso acontecesse. Por isso, Maria Imaculada, desde a sua concepção, Deus não permitiu que a mancha do pecado original, ou seja, a obra do maligno, tocasse aquele corpo que devia ser santo para gerar o corpo do Filho de Deus. Ou seja, Maria deu carne e sangue para o corpo do Filho de Deus. Por isso, Deus quis que ela fosse poupada para gerar o Filho de Deus. O dogma da Assunção. Porque Maria foi elevada em corpo e alma aos céus. Porque Deus, no seu poder, ele não permitiu que a terra corrompesse o corpo santo da Virgem Maria. Porque a terra corrompe o corpo que é manchado pelo pecado, que é o nosso corpo. O corpo santo da Virgem Maria foi poupado no céu, né? Porque ele não contraiu. Portanto, o corpo santo da Virgem Maria não foi corrompido pela terra, por isso ela foi elevada em corpo e alma para o céu. Padre Valdivino, muito obrigada pela sua explicação, pela sua participação aqui nesse especial do Dia das Mães, por nos trazer muito mais clareza nesse tema. Deus abençoe sua missão. Me despeço do senhor e seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar, Padre. Muito obrigado, Carol. Um abraço para você, um abraço para todos da TV Evangelizar e abraço para aqueles que nos acompanham. Fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus também. Agora imagina só a gente falando aqui de Nossa Senhora, falando de fé, falando das mães, que é o próximo dia que se aproxima, é domingo, né? O dia delas. Eu tenho aqui uma sugestão para você de presente, que é o livro do Padre Reginaldo Manzotti. Deixa eu pegar ele aqui, que ele está no meu cantinho. Este livro já está entre os mais vendidos do Brasil. Não à toa, né? Porque aqui a gente fala de uma fé inabalável. Uma fé que pode, inclusive, crescer. Então, se hoje você não tem uma fé inabalável, você pode ter certeza que, pela graça de Deus, pedindo e se abrindo, você pode ter. O papel do Padre Reginaldo é justamente isso, né? Nos indicar um caminho de como que a gente se abre mais. Porque a ação divina é a ação divina. Mas nós temos como cooperar com essa graça. Então, eu sugiro que você já peça, se você quer presentear a sua mãe, um ótimo presente, tenho certeza que ela vai gostar, porque você pode pedir aí online, você pode vir presencialmente nas lojas da Produtos que Evangelizam. Se você pedir, dá tempo de chegar até o Dia das Mães. Curitiba e Fortaleza nós temos a loja física, mas para todo o Brasil está aparecendo aí o site para você pedir da Produtos que Evangelizam, combinado? E agora nós temos um recadinho aqui na nossa programação, os benefícios do magnésio para você. É aquele recado importante para você que precisa cuidar da sua saúde. Você que está sofrendo, lidando diariamente com dores crônicas, por exemplo, artrite, artrose, fibromialgia, você que tem aquele problema reumático que dói, causa dor, às vezes as articulações, o joelho, o pé, dói tudo. Gente, vai levantar da cama, é dor da planta do pé até o último fio da cabeça. Dá para você amenizar isso daí. Eu sei que já tentou de tudo, inclusive vive à base daquele medicamento de farmácia, que funciona somente como paliativo.
Você usando o magnésio quelato da Joy consegue manter a sua saúde em dia. Isso porque ele tem ação analgésica, ajuda você a melhorar os casos de dores. O melhor do magnésio, o grande diferencial, é que ele age na causa do problema. Se é inflamação, ajuda você a desinflamar o seu corpo. Se é desgaste, ajuda você no equilíbrio do líquido sinovial, que reveste a cartilagem óssea e impede o contato de osso com osso. O frasco é novo, mas a qualidade do magnésio quelato da Joy é a mesma. A absorção rápida e você pode garantir ligando agora no 0800 591 8773. Ligou, além de você garantir hoje, ó, desconto especial. O preço de custo para você, precinho de custo, a gente vai cobrar somente o valor que é para fabricar. Vai sair mais barato para você do que aquele cafezinho que você toma todo dia. 0800 591 8773. Eu parcelo para você no carnezinho. Mando de presente o nosso cártamo da Joy, que é o poderoso seca-barriga, e vou mandar também o cálcio para melhorar a sua saúde óssea, a saúde física. Use o magnésio quelato da Joy e você vai perceber na primeira semana de uso como vai trazer equilíbrio para a sua saúde. 0800 591 8773, desconto presente, parcelamento facilitado, mas tem que ligar agora. E nós continuamos aqui nesse especial Dia das Mães. Vamos fazer um breve intervalo aqui na nossa programação para você tomar uma água, mas volte aqui comigo. E já que Padre Valdivino falou tanto de Maria ser a escolhida, vamos sair com essa música? Meninas, é com vocês. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor. Salvador, Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga será pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Essa canção é para inspirar você a agradecer a sua mãe nesse Dia das Mães, que é o melhor presente que você pode dar, as suas orações e a sua gratidão por tudo o que ela fez na sua vida. E a gente também quer agradecer uma outra pessoa de forma especial hoje, porque faz já um ano que o nosso querido Papa Leão XIV foi nomeado como Papa. Faz um ano, dá para acreditar nisso? E é por isso que a TV Evangelizar preparou uma matéria especial sobre esse um ano de pontificado. E você vai acompanhar com exclusividade aqui na nossa programação, desde o momento do anúncio, o momento que ele apareceu lá na janelinha do Vaticano.
e tudo que ele tem feito, pelo menos grande parte, né? Porque tudo é difícil da gente colocar, é um trabalho árduo. Afinal, ele é o maior líder da Igreja Católica, a maior autoridade que nós temos. Então você vai poder viver esses momentos especiais junto com a gente na programação. Logo mais às 5h40 você acompanha esse material exclusivo que vai ser transmitido aqui nesta tarde. Então 5h40 já anote aí para você continuar na nossa programação. E agora vamos para o nosso recadinho antes de nós darmos continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre esse especial Dia das Mães. Entra aqui com a gente a Vitae Gold. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Agora a gente separou para você verdadeiros depoimentos de filhos falando sobre as mães. Principalmente essa história da espiritualidade, da fé, né? O que a gente aprende com mãe? Nossa, tantas coisas que a gente poderia escrever, daria um livro, não é? Mas às vezes faltam as palavras. Por isso que é muito importante a gente dar para você essa matéria que certamente vai te inspirar nessa convivência nesse Dia das Mães que você vai viver também aí na sua família. Acompanhe esse vídeo. Minha homenagem para o Dia das Mães é dizer que a minha mãe ela é perfeita. Criou eu e minha irmã, não desistiu nunca e me colocou na fé católica desde pequenininha, me levando para as missas. Hoje ela é ministra da igreja e eu tenho ela como exemplo nessa caminhada de fé. Minha mãe, ela é, além de ser mãe, ela tem um poder muito significativo na minha vida, porque tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço, desde a escolha da minha profissão, foi graças a ela, tendo um reflexo dela dentro de casa. Então, se não fosse minha mãe, eu basicamente não seria nada do que eu sou. E eu tenho muito orgulho por principalmente ver a caminhada dela de fé, que foi totalmente graças a ela que eu consegui me encontrar dentro da igreja, ter um encontro muito especial com Maria também. Queria dizer, mãe, que eu te amo muito, a senhora é a melhor mãe do mundo. A senhora me ensinou a ser carinhoso, a ser honesto, a ser verdadeiro e tratar bem as pessoas. A minha mãe, ela é fundamental na minha vida, na minha família, porque ela criou eu e meus irmãos sozinhos também. Então, através dela que eu me aproximei de Deus, que eu fui na igreja, foi com ela que eu fiz meu primeiro retiro, minha primeira experiência de vida com Deus, foi através da minha mãe. Então, com certeza, ela é a base da minha vida e eu transmito para minha filha o ensinamento que eu tive através da minha mãe. Minha mãe, embora seja uma mulher pequena em estatura, ela possui um coração muito grande, com muita fé, força e generosidade, que sempre fez de tudo para manter a nossa família feliz e unida. Com a minha mãe eu aprendi que quem tem Deus tem tudo, que por mais difíceis que as situações da vida às vezes sejam, Deus sempre vai estar ao seu lado. Mãe,
muito obrigada por tudo. Te amo. Minha mãe, ela significa muito para mim, né? Eu amo ela que me ensinou os caminhos de Deus. E acho que se não fosse ela, talvez hoje não estaria aqui por ser criado sem pai e só ela junto comigo. E ela que sempre me levou nos caminhos de Deus. Um dos motivos que eu tô aqui hoje foi porque ela me ajudou muito e me colocou nos caminhos de Jesus. Eu quero falar para minha mãe que obrigado por tudo, como ela me criou desde pequena, ela me cuidou sozinha. O que ela me ensinou de Deus, ela sempre me levou para a igreja e também ela sempre falou para mim que Deus está sempre em primeiro lugar em toda a família e Deus está sempre em primeiro lugar no meu coração. Eu fico imaginando quantas mães se emocionam ao ouvir dos filhos essas declarações verdadeiramente de amor. Eu fico imaginando quantas mães estão a cada dia melhorando como ser humano mesmo, como mulheres, como mães, porque às vezes ligam a TV e escutam uma mensagem que elas falam, era para mim essa mensagem. Esse pedido de paciência, essa oração que eu escutei, essa missa que eu consegui participar, quantas mães se transformaram porque estão com a TV Evangelizar. Mas ao mesmo tempo, quantas ainda não se transformaram porque ainda não tem o sinal nessa cidade. Eu estou aqui frente a vários equipamentos que nós utilizamos desde o início, praticamente, da TV Evangelizar, há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Só para ilustrar para você que nós, apesar de conseguirmos entregar com qualidade o nosso conteúdo, nós precisamos de melhorias. E essas melhorias acontecem uma vez por ano aqui na Obra Evangelizar, e você vê pela TV Evangelizar que nós precisamos chegar mais longe a mais famílias, porque se você tem essa bênção de poder ligar a TV, estar aqui comigo e estar na nossa programação 24 horas, vamos transformar mais vidas juntos. É essa a nossa missão. Então nos ajude com a sua doação extra desta campanha de Jesus das Santas Chagas 2026. E eu vou me despedir aqui dos nossos amigos. Padre, pode dar a bênção, agradecer a dona Cirlei por ter estado com a gente, agradecer as meninas por estarem aqui fazendo esse momento. Padre, sempre bem-vindo aqui à TV Evangelizar, né? Tem um programa nas sextas-feiras. Puder dar a bênção para todas as mães. Com certeza. Pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que derrame sobre cada um de vocês as bênçãos necessárias para cumprir com a sua missão neste mundo. Através desta bênção, a minha mãe e as mães que estão aqui neste auditório, quero que essa bênção se estenda até a tua casa. Que a Virgem Maria abençoe, proteja e esteja sempre ao lado de vocês. Que Deus, pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Obrigada, dona Cirlei. Obrigada, meninas, por encantarem a nossa tarde. Eu me despeço de você. Continue com a gente aqui na nossa programação. Esse foi o especial Dia das Mães. Fique com Deus.